Boa noite, amigos do canal Ceroni Cunha. Hoje eu vou contar para vocês uma história que foi contada para mim há cerca de 10 anos por um amigo, por um colega de trabalho. E quando me contava essa história, esse colega de trabalho, ele gelava, suava frio, empalidecia, ele passava mal, como se estivesse vendo a história acontecer novamente. E isso fez com que eu acreditasse na história dele. Eu não quero entrar no mérito se a história é verdadeira, eu não quero entrar no mérito de nada disso, se espíritos existem, se assombração existe, eu não quero entrar nesse mérito. Eu pessoalmente não acredito, mas o pavor dele contando essa história me fez acreditar que a história era real. Mas antes que eu conte a história, se inscreve no canal, deixa seu like, aperta o sininho para você receber as notificações do canal. Nos ajuda a crescer, que aí eu vou estar contando outras histórias para você. Histórias que chegaram a mim durante a minha vida, ou porque aconteceram com amigos, com familiares, com pessoas que eu conheço. Bom, voltando à história do meu amigo, eu não vou falar o nome dele, porque faz muitos anos que a gente não se fala, ele não me autorizou a contar essa história, mas também não me disse que não podia. Então eu vou contar essa história, mas não vou citar o nome dele, porque não sei se ele gostaria disso. O fato é que ele me contou de uma época da vida dele em que ele tinha cerca de 20 anos, e ele quebrou a perna e colocou tala, né? Colocou gesso, e fez uso de 2 muletas. E ele ficou um bom tempo assim, porque a quebradura na perna dele tinha sido meio séria. Ele ficou uns 3, 4 meses de tala. Bom, chegou a época de final de ano, Natal, Ano Novo, etc. Ele estava mesmo chateado, acabrunhado de ficar em casa. E ele resolveu ir na festa de um amigo, umas 8 quadras distante da casa dele. E tudo isso aconteceu. Bom, eu conheci ele em Canoas, nós trabalhávamos numa empresa lá, mas ele era morador de Cachoeirinha, aqui no Rio Grande do Sul, que é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. E ele simplesmente foi na festa, decidiu ir, mesmo de tala, mesmo andando com dificuldade, com as muletas, ele decidiu ir. Já estava chateado de estar em casa, acabrunhado de estar em casa. E tinha um mendigo no bairro dele, um morador de rua, que todo mundo tinha ele por doente mental, todo mundo tinha ele por louco. Falava sozinho, fugia das pessoas, né? Típico comportamento de pessoa que parece atormentada mentalmente. E ele simplesmente estava indo de madrugada, cerca de 3 horas da manhã, quando algumas quadras para baixo, ele tinha que descer uma lomba, e era tudo chão batido ainda naquela época, ele tinha que descer aquela lomba e passar onde o mendigo estava. O mendigo normalmente dormia na marquise de um armazém, e lá estava o mendigo naquela encruzilhada, ajoelhado, com as mãos para cima, às vezes protegendo a cabeça e falando sozinho. E ele pensou, puxa vida, tia, essa hora da madrugada vou ter que passar por esse louco. Tem que passar por esse mendigo, mas fazer o quê? Atacar, acho que ele não vai me atacar, então eu vou passar. E ele continuou, né, com a muletinha dele, o pé com gesso, descendo a lomba de terra em direção ao mendigo. Quando ele chegou cerca de uns 3 metros do mendigo, 5 metros, ele não sabia dizer precisamente, ele ouviu o que o mendigo dizia. O mendigo às vezes murmurava, às vezes falava mais alto, e ele dizia assim, chega, para, eu não aguento mais, me deixa em paz, para de me torturar. E pedia, e rogava, e
ele não entendia porque que o mendigo estava dizendo aquilo. Mas ele foi chegando perto. Foi chegando perto. E quando ele chegou exatamente na esquina da encruzilhada onde o mendigo estava, ele viu aquela aflição do mendigo, aquele pavor no olhar do mendigo, e continuou não enxergando nada. Mas ele pôde escutar claramente o som de chicote. Ele pôde escutar claramente o som característico do chicote quando move o ar, como quando estala ao acertar o seu alvo. E ele ouviu o estalar daquele chicote, e o mendigo ajoelhado erguia as mãos e dizia: chega, para, eu não aguento mais. E ao ouvir o som daquele chicote, e ao ver o desespero do mendigo, ele deu meia volta e voltou esbaforido, apavorado, para a festa de onde ele tinha saído. Ele não teve coragem de seguir adiante e passar pelo mendigo para chegar em casa. Quando ele contava essa história, ele dizia que até ele piorou o pé dele, porque ele voltou tão esbaforido, ele voltou tão apavorado para a festa, que encostou o pé no chão várias vezes e piorou a situação do pé dele. Ele teve que ficar mais alguns meses de resguardo por causa daquela quebradura, porque ele quebrou em mais de um lugar a perna. E ele voltou para aquela festa e lá ele chegou apavorado, suado, chorando, em pânico, em choque, pedindo ajuda e pedindo para alguém levar ele para casa. E ele não conseguia contar para ninguém o que tinha acontecido. Ele só foi contar para as outras pessoas o que tinha acontecido no outro dia, quando ele estava menos apavorado com aquela história. E a partir daquele dia, ele passou a evitar aquele mendigo. Um belo dia, o mendigo faleceu, mas até hoje ele evita passar por aquela esquina, ele evita passar por aquela encruzilhada. Se é verdade, eu não sei. Se espíritos desse tipo existem, eu não sei. Cabe a você que escutou essa história acreditar e decidir se para você eles existem ou não. O fato é que quando ele contava essa história, eu trabalhei um bom tempo naquela empresa, ele contou essa história algumas vezes, ele sempre suava por mais frio que estivesse, ele sempre empalidecia, ele sempre se apavorava. Se é verdade eu não sei, mas ele acreditava de verdade naquilo que ele estava dizendo. E eu devo dizer, amigos, que eu já escutei muitas histórias, mas eu nunca escutei uma história como essa. E até dei uma pesquisada na internet e nunca li uma história parecida com esta. Se é verdade, só Deus sabe. Mas se você gostou da história, vou repetir, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações do canal, compartilhe esse vídeo, nos ajuda a crescer, porque aqui eu conto histórias, falo de futebol, compartilho meditações das escrituras, aqui eu falo de tudo aquilo que me motiva a estar compartilhando com você um conteúdo e gravando um vídeo. Nos ajuda a crescer. Logo, logo nós vamos estar crescendo em equipamentos, qualidade de internet, qualidade de edição, tudo isso para entregar um material, uma história melhor, para entregar um vídeo mais caprichado para você. Uma boa noite.